Agora vamos começar logo com o papo, para a gente começar falando um pouquinho sobre projeções de mercado. A gente tem convidados muito especiais hoje, então queria dar as boas-vindas para o Sérgio Molinari, da Food Consulting, nosso parceiro, e está aqui com a gente montando um conteúdo muito especial para vocês. E o Eli, do FB, um prazer enorme ter vocês aqui, gente. Realmente disponibilizar o tempo num pré-feriado à noite para trazer conteúdo para essa galera é muito bacana da parte de vocês. Vamos começar? Vocês querem se apresentar um pouquinho? Contar para a galera o que é o Food Consulting, o que é o FB e sobre vocês? Vou falar rapidamente aqui, Sérgio Molinari. Primeiro, é um prazer participar do Sancaton, acho que uma iniciativa bárbara. Já seria legal numa situação normal, muito mais legal, dado tudo que está acontecendo. Quero agradecer a Matheus, Humberto, da USP, a Kia, da UIME, o pessoal da Cargill, começar pelo Thiago, e o amigo Eli, que topou compartilhar também um pouco de pensamento aqui sobre cenário, visão, projeções do mercado de food service. Bom, a gente atua no mercado de food service desde sempre, é a nossa cachaça, é a nossa paixão. A gente tem uma consultoria chamada Food Consulting, e depois o nosso canal no YouTube, Food Service com Sérgio Molinari. Mas vamos lá que o negócio é falar de informação. Perfeito. Boa noite a todos. É um prazer participar. Obrigado pelo convite. Eu sou responsável hoje pelo IFB, o Instituto Food Services Brasil. O IFB é um instituto que existe há 6 anos e tem um propósito de olhar de uma forma transversal todos os elos da cadeia de valor do food services no Brasil. Então, nós temos entre os nossos 54 associados empresas do perfil do elo da cadeia da indústria, do elo da cadeia de distribuição e serviços para o food services e operadores de food services. As principais redes de food services do Brasil fazem parte hoje do IFB. Como eu falei, nós somos em 54 associados e o nosso grande propósito é apoiar o desenvolvimento, a profissionalização, a evolução do setor de food service no Brasil, para a gente poder ter um food service mais estruturado, um food service mais profissional e que a gente consiga apoiar a discussão das iniciativas que permeiam esses 3 elos da cadeia no sentido de gerar valor conjuntamente. Esse é o grande propósito que está por trás do IFB. Eu, pessoalmente, estou no setor há 35 anos, já trabalhei nos 3 elos da cadeia, fui empreendedor por 15 anos, operando estabelecimentos de alimentação fora do lar, operando indústrias. Depois fui para o mundo corporativo num papel de intraempreendedorismo e nos últimos 5 anos eu venho participando de um projeto no segmento de distribuição, que era o último elo que faltava para a minha experiência profissional nesse mundo do food services, num projeto de consolidação do setor de distribuição broadline, que é o atendimento pulverizado, o atendimento ao pequeno operador independente. Só para complementar, eu tô à frente do IFB desde janeiro deste ano, iniciando aí um ciclo de gestão de 2 anos que vai até o final do ano que vem. Maravilha. Então, vamos começar nosso papo, que hoje são tópicos sensacionais. Começar falando um pouquinho sobre a nossa visão do mundo normal até acontecer tudo isso, né, Sérgio? O que era o mundo até fevereiro desse ano. Eu acho que vale a pena comentar um pouco, né? A gente acompanha, eu e Eli, a gente tem um track record muito longo no food service, então é legal porque a gente já viu crises passarem, bolhas passarem, marolas passarem e tal. Mas é engraçado o que a gente está vivendo hoje, né? E como que a gente tem que enxergar os próximos tempos, porque há 2 meses atrás, né? Não estou falando de longo prazo, há 2 meses atrás o cenário que a gente tinha era
Projeção para 2020, o mercado ia crescer em termos reais 4,8%. Isso ia fazer do mercado, em 2020, o maior mercado de food service do Brasil em todos os tempos, superando mesmo os períodos anteriores lá, aquela crise de 2015, 2016 e tal. Seria a terceira maior taxa de crescimento dos últimos 10 anos. A gente começou o ano com isso, né? Então, não sei qual a visão do Eli, o choque que a gente tomou, especialmente quem está no mercado, né? Mas a gente vivia um cenário com esse tipo de perspectiva, impulsionado aí por um PIB que ia crescer acima de 2%, um emprego que ia cair abaixo de 10% de desemprego, a renda ia crescer uns 2%, e de repente, boom, Covid. Exato. A gente vinha tendo realmente um desempenho no food services no início, nos 2 primeiros meses do ano, e mesmo até meados de março, com um crescimento bastante robusto, o que levava uma expectativa aí de crescimento anual bastante interessante para o setor. Falávamos aí perto de, no IFB, que é um número não muito diferente do Sérgio, um crescimento nominal da ordem de 7% a 8%. Isso vem ser um número importante quando a gente olha um pouco dos últimos anos, a retrospectiva dos últimos anos do setor, que sofreu bastante, principalmente no pico da crise de 15 e 16 do desemprego, que é uma variável que tem uma correlação importante com o setor. Uma recuperação de renda discricionária que vem acontecendo nos últimos meses com a queda da inflação também ajudou fortemente a sustentar, a partir do segundo semestre do ano passado, esse crescimento, quando veio, a partir dos últimos 10 dias de março, o impacto deste novo cenário, principalmente nos grandes centros, onde você tem a maior concentração do consumo de alimentação fora do lar, você tem um lockdown, principalmente nas maiores cidades, com fechamento dos estabelecimentos de bares, restaurantes e similares, o que levou aí uma queda bastante impactante aí, da ordem de 70% a 80% no faturamento do setor, praticamente passando a operar dentro de um modelo de delivery, takeaway ou de drive-thru. Então, isso obviamente mudou totalmente a dinâmica do setor e criou aí um desafio enorme para o food services para os próximos, para esses meses especificamente, e a perspectiva para os próximos meses de 2020. Então, Sérgio, comentando um pouquinho agora, vem o Covid, né? O que acontece com a nossa economia, o que acontece com nossos empregos, como ele estava comentando, a gente teve que se adaptar a esses números totalmente diferentes. O que a gente vê de projeção para esse Covid? Os comentários do Eli, para contextualizar dois impactos no mercado, né? Eu acho que um deles é o impacto em si no food service, né? Então, com o lockdown, com um mercado pujante, etc., que de repente ele só tem hoje um pedaço dele acontecendo, né? Um pedaço pequeno, que é o food service, takeaway, etc. Então, uma parte é os impactos diretos no mercado, o que está acontecendo diretamente no mercado, mas uma parte muito importante, talvez ainda mais importante, olhando para frente, né, olhando para poder discutir projeção, que é o food service, ele acontece, até pegando trechos do que ele estava colocando, o food service acontece em parte, ou em boa parte, em função do que acontece com a economia, com emprego e com renda. É assim ao longo dos últimos muitos anos nesse mercado. Então, por exemplo, o PIB, que a gente imaginava que seria de 2%, 2 e pouco por cento de crescimento esse ano, tende a cair mais do que 5%. Então, uma variação de mais de 7%, talvez 8% de variação de
PIB em relação ao esperado. O desemprego, a gente tem informações recentes, nossas, de compilação, mas, por exemplo, de Fundação Getúlio Vargas, falando de desemprego batendo 17,8% de média para esse ano, a renda caindo provavelmente perto de 4%. E esses são os motores do food service. Então, mesmo que a gente fale, olha, acaba o lockdown e deve começar a arrefecer durante o mês de maio, a gente gostaria muito de pensar como o mercado que esse lockdown começa a desaparecer antes da metade do mês, mas já tem muitas forças dizendo que talvez passe da primeira quinzena, né? A gente tem muitas forças do mercado, mas no fundo se não tiver economia pulsando, se não tiver emprego e renda em trajetória positiva, o food service sofre como sempre sofreu, e é um pouco por aí que a gente acaba traçando as projeções. Só fazer 3 outros comentários de pesquisa que a gente acabou de realizar, os impactos da Covid-19 no consumidor, no food service. 63% dos brasileiros hoje afirmam que vão ter prejuízo, que vão ter impactos negativos por conta da Covid no emprego e ou na renda. 65% deles dizem que estão preocupados em voltar a consumir imediatamente por conta da Covid, e um outro 43% dos consumidores falam, eu vou ter o poder aquisitivo em pauta para decidir quanto e quando eu volto a consumir. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente acaba trabalhando sobre as projeções muito apoiado nesse cenário. E aí, o que a gente tem? Ao invés do mercado crescer 4,8% esse ano, em termos reais, a projeção da gente é que esse mercado vai decrescer 25%. Então, ao invés de crescer 4,8%, ele vai cair 25%, que é mais ou menos dizer que ele vai cair 8 vezes mais do que a maior queda que esse mercado já teve em todos os tempos no Brasil. É com isso, é com essa bola em campo que a gente, o Sancaton, e que a atuação da gente está em campo. Tem que aprender a jogar, né? Aprender a jogar com isso. E a gente entende que o cenário não está muito, quer dizer, as projeções do IFB, elas têm, a gente criou alguns cenários, um cenário base, um cenário mais otimista, um cenário mais pessimista, e a gente está hoje trabalhando em cima desse cenário base, que está um pouco em linha aí com o que o Sérgio apresentou, onde a gente enxerga para este ano, entre as variáveis que têm forte correlação com o food service, a gente enxerga um crescimento bastante relevante do desemprego. A gente já chegou hoje, saiu o indicador aí do IBGE, PNAD, do primeiro trimestre, móvel que bate aí 12,2 e praticamente pega o impacto desse cenário de coronavírus dos últimos 10 dias de março, quando você olha a lógica do trimestre móvel. Isso dá uma sinalização bastante preocupante na minha visão, porque eu acho que os meses mais críticos vão ser abril, quer dizer, esse mês que termina hoje, mas o cenário que a gente entende para o mês de maio ainda é um cenário bastante desafiador. A gente vê aí cenários de hoje mesmo, os anúncios de Rio de Janeiro e São Paulo, que são 2 mercados relevantes para o nosso mundo da alimentação fora do lar, postergando as quarentenas e a discussão que a gente vem tendo aí nos grupos, inclusive no grupo com o governo de São Paulo, que fica evidente que São Paulo não só não vai abrir os principais centros, cidades maiores como São Paulo, Campinas, enfim, que são centros relevantes para esse perfil de negócio, como shoppings. Quer dizer, tem uma série de medidas que vão ser definidas, acho que e anunciadas ao longo da próxima semana em relação a São Paulo capital. Isso tudo a gente considerou um pouco num cenário, e a gente vê quedas importantes
numa visão de perspectiva para o setor, podendo chegar, os nossos números estão um pouco mais agressivos do que a visão do Sérgio, mas podendo chegar na média ponderada ano aí de 35% até 50%, dependendo, obviamente, dessas flexibilizações, né? Quando isso vai acontecer, a gente ainda não tem nenhuma certeza, nenhuma visibilidade. É um cenário que vem mudando todo dia e mudando para um contexto negativo, né? Esse é o ponto. Quer dizer, aquela espiral começou efetivamente a tomar uma força muito grande e a gente já mudou, inclusive, de patamares aí nas curvas de contaminação e óbito no país. Então, isso tudo tem, para mim, uma correlação direta à flexibilização, e a flexibilização ou não tem uma correlação direta ao cenário olhando para frente aí, em termos de perspectiva do setor. Legal. É bacana, né, Sérgio? A gente, até pensando no cronograma e nas entregas das equipes, uma coisa que tem que levar em conta realmente essa premissa da reabertura do mercado. E cada vez se torna um fato mais incerto, né? Deixa eu pegar esse raciocínio, tanto do Eli como do teu, Matheus, para fazer alguns comentários que eu acho que são bem pertinentes aqui para fazer meio que essa amarração. Primeiro ponto a gente, nos últimos muitos anos, desde que eu estou no mercado, pelo menos, eu acho que eu Eli a mesma coisa, a gente nunca teve um cenário tão difícil de se projetar ou de se estimar como os de hoje. Porque a quantidade de variáveis incontroláveis que estão atuando no mercado hoje são as maiores de todos os tempos, né? E a gente está falando do mercado, como está falando de... Incontroláveis, Sérgio, me permita, incontroláveis e desconhecidas, né? Incontroláveis e desconhecidas, o raciocínio da gente habitual, a mente da gente funciona de uma forma muito simples. A gente reage com base naquilo que a gente tem algum conhecimento, alguma experiência histórica. E o que está acontecendo hoje é que tudo isso está rompido, né? As experiências históricas da gente, o background da gente, etc. É claro que ele tem valor, mas a gente não tem um ponto na história no qual se basear para poder falar, quando aconteceu algo parecido com isso, o desdobramento foi tal. Então, hoje não tem. Então, esse é um ponto que torna tudo muito difícil. Porém, né, por isso que eu acho que tanto o esforço da gente aqui na Food Consulting, como especialmente do IFB, que é uma entidade tão importante no setor, o esforço da gente em fazer a melhor projeção possível, dado o que sabemos hoje, a gente considera isso super importante, especialmente por um motivo, para que as empresas, os agentes desse mercado tenham pelo menos alguma indicação de grandeza do que está acontecendo. Tá? Então, o que não dá para navegar é navegar falando o seguinte: será que o mercado vai ser igual ao do ano passado? Ou o mercado vai ser menos 25, menos 30? E aí, a minha opinião é o seguinte: nesse momento de imprecisão e de incontrolabilidade dessas variáveis, se o número é menos 25 na nossa casa aqui, menos 25 a 30, o número do IFB pode ter cenários até piores, o importante a gente está falando de um mercado muito reduzido em relação ao ano passado, ponto, né? E eu acho que até pensando no Sankaton, eu acho que essa talvez seja uma entrega importante para dizer para os participantes do projeto, em termos de que a gente está falando que o impacto desse mercado agora não acontece especificamente no mês de abril, que é catastrófico, ou no mês de maio, que vai ser ainda muito ruim, mas ele permeia o ano todo. A gente nem falou de 2021. Ele permeia o ano todo. Existe uma curva que vai acontecer ao longo do ano, e a gente ainda não tem muito controle de qual é. A gente assume que essas variáveis de tempo, de quando o mercado reabre, e uma outra variável é qual vai ser o comportamento do consumidor, mesmo com o mercado reaberto, a gente entende que isso seja absolutamente fundamental para ir calibrando ao longo das próximas semanas e meses
qual é a perspectiva do mês a mês de agora até dezembro. E eu queria só, para passar a bola para ele, fazer um comentário sobre esse estudo que a gente está utilizando bastante junto às empresas para falar um pouco sobre perspectiva, que ele diz o seguinte: 1/4 do brasileiro afirma hoje o seguinte: eu volto a consumir nos estabelecimentos assim que os estabelecimentos foram reabertos, mesmo com limitação. 1/4. Mas outros 22 a 24% do brasileiro falam, eu volto em até um mês, e outros 22% falam, eu volto em até 2 meses. Então, mesmo com o mercado reabrindo, tem uma curva de retorno do consumidor, e um retorno gradativo, e até com o bolso mais curto, que compromete essa recuperação rápida como os empresários gostariam que fosse. Eu acho que isso é super importante para calibrar a visão de como vem os próximos meses. Acho que, Sérgio, acho que os seus pontos são absolutamente relevantes, mas eu até queria complementá-los, porque eu acho que eu olho o desafio sob 2 perspectivas, né? Tem uma perspectiva que efetivamente é o consumidor, e acho que as tuas palavras, elas trazem exatamente a preocupação que todo o setor hoje tem e vem tentando discutir. Nós estávamos discutindo isso há pouco, um pouco antes de eu entrar aqui na live, que é a questão de qual vai ser o comportamento desse consumidor a partir, inclusive, dos protocolos que vão ser estabelecidos. Porque hoje é um consumidor que certamente vai ter uma certa desconfiança, vai ter muita insegurança, tá certo? Principalmente no curto prazo, né? Obviamente, eu acho que ele vai ter um comportamento de consumo que ainda não está muito claro com as discussões que a gente vem tendo. O que a gente tem como absoluta certeza, né, é que a gente tem que tentar, através da forma como os estabelecimentos vão operar, com o protocolo que a gente está discutindo, e através de algum plano de comunicação, tentar trazer o máximo de informação para que esse consumidor possa fazer a sua reflexão de ir ao estabelecimento e se sentir confortável com isso. E isso, obviamente, não elimina todas as outras formas de consumo que estão se desenvolvendo e se estabelecendo como saída neste momento, que é o delivery, o takeaway, o drive-thru, que vão continuar sendo importantes mesmo após a abertura dos estabelecimentos, enquanto ele não se sentir totalmente seguro em estar dentro do estabelecimento. Aí, sobre a ótica, olhando sobre uma outra perspectiva, que é a perspectiva do operador, né? O que a gente vê é que certamente os protocolos que a gente vem conversando, discutindo e procurando, inclusive, ajudar na elaboração, o governo do Estado e tudo mais, se a iniciativa privada não contribuir no sentido de trazer efetivamente aquilo que é possível de se fazer, pensando que todas as iniciativas elas trazem ou um custo, um impacto direto num custo incremental da operação, né? E a redução da eficiência e a produtividade do estabelecimento, ou uma diminuição do potencial de venda a partir, principalmente, da discussão do distanciamento a ser imposto. Então, vem discussões sobre um ângulo, uma perspectiva muito forte da saúde ou da vigilância sanitária, tentando dizer que o espaçamento mínimo tem que ser de um consumidor para cada 20 metros de área do estabelecimento. Aí
quando a gente olha esse tipo de proposição, isso é inviável. Até a própria OMS tem uma recomendação específica de um distanciamento mínimo de 1,2 metros. Né? Então, por que esse tipo de... Então, a gente tem que tentar trazer tudo isso para um contexto da realidade de você ter uma retomada lenta, tá certo? Uma retomada gradual, um consumidor bastante arredio, desconfiado, inseguro, tá certo? E uma capacidade do estabelecimento trabalhar, talvez por algum período, inclusive abaixo de um break-even, o que torna ainda mais desafiador a sustentabilidade desses operadores chegarem ao fim do ano, onde a gente espera ter um cenário muito melhor, e as nossas projeções estão muito alinhadas com a da Food Consulting, de tentar chegar a um patamar de 80%, 90% lá para dezembro ou na virada do ano. Então, tem um contexto aqui que é, de um lado, resumindo, o comportamento do consumidor, a sua atitude de consumo, a forma como ele entende essa experiência nesse novo normal, e, por outro lado, como é que o operador vai se comportar ou vai se adaptar a todos os protocolos que provavelmente vão estar sendo inseridos e que não dá para ele ser omisso e entender que isso não vai ter correlação com o próprio comportamento do consumidor. Então, assim, se o consumidor não se sentir seguro naquele estabelecimento porque aquele cara não está seguindo aquele protocolo, dificilmente ele entra, dificilmente ele permanece e dificilmente ele volta. Eu queria fazer dois comentários. Um deles eu acho que até pelos primeiros momentos, já tomando como um dos mercados, talvez, de referência para essa discussão, Santa Catarina, que foi provavelmente o primeiro grande mercado a ser fechado e o primeiro mercado a voltar a operar. A gente, por exemplo, anteontem, teve casos no estado, só para citar como exemplo, onde o protocolo é 1,5 metro de distância entre cada consumidor. A gente teve estabelecimentos autuados, fechados, notificados, porque numa mesma mesa tinha duas pessoas, marido e mulher, a menos de 1 metro de distância entre si. Como se resolve isso e torna a experiência de ir a um restaurante, seja para uma celebração, ou seja para uma refeição do dia a dia, como é que faz isso funcionar? E como que isso, ao longo de meses, porque esses protocolos não vão durar dias, vão durar meses, provavelmente, como é que isso como é que isso faz os negócios pararem em pé? Eu acho que é muito relevante isso para a sustentabilidade dos negócios. E uma das discussões que a gente tem tido, Eli, pessoal, com os clientes da gente, até com muitos grupos do Sebrae que a gente atende de uma forma coletiva, a primeira discussão, que é uma discussão que ainda está em vigor, mas é uma discussão que está começando a envelhecer, porque está passando a hora, a discussão sobre sobrevivência imediata. O primeiro 1, 2, 3 meses, que é esse olho de furacão. E o que a gente tem dito é o seguinte: não adianta só você tomar uma decisão de sobrevivência olhando por um curtíssimo prazo, se você não conseguir construir na tua cabeça um cenário de que você vai passar meses, obviamente tirando quem tem uma dependência grande do delivery, takeaway, etc., mas via de regra, a grande parte do mercado, que 81% ou 91% do mercado até o ano passado não era delivery, né? Então, pensando nesse mercadão, nessa grande parte, você tem que pensar qual é a tua capacidade de sobreviver, de se sustentar e de atravessar um período de vários meses em que, por força de todos esses elementos que você colocou, ele dificilmente consegue ter, vindo do mercado, e vindo do consumidor, e vindo da sua capacidade de atender, faturamento suficiente para contrapor um custo que provavelmente, uma complexidade operacional que vai ser maior do que o que ele já tinha, né? E talvez até por conta disso, a gente pegando números que a gente já tem hoje razoavelmente, pelo menos estimados, né, que me parece que a Brasel até tem números parecidos comentados recentemente,
de que acima de 20% dos estabelecimentos desse setor já fecharam sem intenção de retornar, ou sem condições de retornar. Ou seja, a gente está falando que não só que por um lado a gente tem um impacto de um mercado menor do que o dos anos anteriores, acontecendo nesse ano, uma curva de recuperação, de complexidade, de resultados piores. Por outro lado, a gente tem um grau de competição com menos players que vão ficando no meio do caminho. Isso também é um componente que talvez é triste por um lado, mas por outro lado talvez dê um pouco mais de massa crítica para dividir entre os que ficam no mercado. Passando uma pergunta aqui para você, Sérgio. Uma série de perguntas que valem $1 bilhão. Ouvi os aqui. Supermercado, né? Pós-Covid decresce 25%. Você acredita que em quanto tempo o mercado zera esse decréscimo? Ô, Eli, vamos tirar para o ímpar para ver quem responde essa? Começa você. Olha, sinceramente, eu particularmente, aí eu vou te falar que é percepção, porque eu acho que a gente ainda não tem condições, né, com tantas incertezas, é difícil você ter um número, uma capacidade de prever algo desse tipo. Mas eu acho que o mercado em si, como o Sérgio falou, ele vai sofrer sobre dois aspectos, né? Primeiro, uma redução do potencial de faturamento por estabelecimento, né? O que a gente chama de same-store sale, né? Ele vai praticamente encolher em termos de números de estabelecimentos. A gente já trabalha com um número muito alinhado com o que o Sérgio falou, em torno de 20%, podendo chegar a 30%. A gente está trabalhando muito junto ao governo federal para conseguir oxigênio financeiro para o setor de food services. Hoje mesmo tivemos um bom diálogo com o Ministério da Indústria e do Comércio, Secretaria de Economia e Competitividade do Carlos da Costa sobre esse tema, tentando explicar exatamente a importância desse fôlego financeiro, desse oxigênio para que o setor consiga sobreviver. Eu acredito que posso chutar, talvez 2 anos é o que demore. Acho que o ano que vem tem um crescimento, porque o crescimento vai ser em cima de uma base, obviamente, muito, muito baixa, que é a base desse ano. E talvez 2022, se você tiver uma recuperação razoável, boa do desemprego, renda, eu acredito que ela pode vir junto, tá certo? A recuperação de renda em função desses contratos que estão sendo feitos, acho que ela volta, mas se você tiver um desemprego num patamar da ordem de 10% a 11% em 2022, talvez você consiga restabelecer o patamar que nós tínhamos no início desse ano. Bom, a visão da gente é mais ou menos na seguinte linha. Eu tenho que voltar um pouco para tudo que aconteceu até antes do Covid, que é a maior variação positiva que esse mercado teve nos últimos 15 anos foi de 5%, a maior variação negativa que esse mercado teve foi de 3%. Então, o range de crescimento ou de queda em situação normal, né, em condições normais, temperatura e pressão, o range não é muito grande. Agora, como a queda vai ser gigante, a recuperação tende a ser gigante, mas se a gente considerar esse conjunto de pré-condições, um desemprego que disparou, a renda que foi corroída, e especialmente o que acontece com o país, e provavelmente a essas alturas a gente está fazendo essa live sobre esse tema aqui, e lá na Inglaterra estão fazendo uma coisa parecida, e na França também, na Itália também, nos Estados Unidos também, menos a China, né, que sai muito melhor do que todos esses outros países em relação a PIB, desemprego, vigor econômico e etc. Né? Mas, então, essa discussão está acontecendo em todos os lugares. E o que acontece o impacto nas economias é tão grande, né, nas contas públicas, na capacidade de investimento,
Só para a gente ter uma ideia, praticamente tudo que a gente conseguiu salvar durante uma década, a partir de agora, com reforma da Previdência, já foi gasto para neutralizar efeitos da pandemia. Então, a gente volta com o país meio que manco para os próximos anos. Então, a visão que a gente tem, ela não é lá grande coisa diferente do que ele comentou, ela na verdade, ela é parecida, só que a gente efetivamente acredita que se a gente chegar no final desse ano entre 80% e 90% do que era o mercado de 2019, a gente acredita que a gente tem o mercado nivelando, chegando no mesmo patamar de 2019, que virou a nossa melhor referência, né? Por volta de 2022, mais provável 2023. A gente não quer ser catastrofista, mas às vezes o que era uma notícia ruim outro dia, hoje pode ser uma notícia boa. Então, se a gente tiver em 2021, que é um pouco da sensação, isso não é um número, isso é uma ideia de grandeza. A gente trabalha com a expectativa de que o 2021 seja um mercado na faixa de uns 5% menor do que foi o ano de 2019, que é a nossa maior referência até hoje, em termos reais, não em termos nominais. Então, a gente acha que a gente leva um tempo realmente um pouco maior, certamente não, muito provavelmente em 2021 a gente não tem o mercado voltando a ser do tamanho de 2019, e vai depender um pouco de qual vai ser o ritmo ainda de agora até o final do ano. Eu acho que não tem muito como escapar dessa leitura ao longo do tempo. E a gente não sabe o que é o consumidor que sai do outro lado, né? Do outro lado do túnel, né? Desse túnel da Covid. Então... E acho que tem um ponto adicional, né, Sérgio, que eu acho que também a gente começou a observar com um pouco mais de relevância nos últimos tempos, que é uma correlação direta do índice de confiança com o índice de consumo também, né? Em todos os segmentos, e na alimentação fora do lar não foi diferente. E aqui nós estamos falando de que a gente tem hoje um cenário também político que é uma grande incógnita, né? A gente entende que tem uma série de incertezas em tudo isso que está acontecendo. Então, isso acaba, de alguma forma, minando os indicadores de confiança que nos ajudam a olhar um pouquinho do cenário de perspectiva mais para médio e longo prazo. Então, essa confiança desabou, literalmente. O setor de serviços que chegava aí, estava num patamar de 80, 81, caiu para 58 na última leitura da GV, tá certo? E a gente, isso evidencia claramente uma incerteza e uma falta de visibilidade por parte do consumidor em relação ao cenário atual, e isso tudo acaba virando uma conjunção de novas incertezas à medida que a gente vê o país com uma série de discussões político-institucionais que, inclusive, não fazem parte do contexto de uma crise da dimensão que a gente tem hoje, onde nós deveríamos estar absolutamente todos focados em achar solução para a saúde, que é a causa raiz do problema, e, ao mesmo tempo, os impactos econômicos que essa crise de saúde está trazendo. E aqui você cria todo um outro ambiente que contamina demais, que fica muito difícil, e você não tem isso nos outros países. É uma realidade que você não tem. Quer dizer, os outros países estão muito focados em resolver o problema da saúde e o problema da economia que se desdobra deste problema da saúde. E aqui nós estamos discutindo, tá certo, uma série de outras situações que só prejudicam, na minha opinião, e tiram o foco e a energia e a possibilidade da gente se concentrar em resolver o problema mais rápido e de uma forma mais assertiva. Essa um pouco da minha visão nesse contexto também, que
traz uma complexidade maior a essa discussão. Gente, caminhando um pouquinho para o encerramento da nossa conversa, eu sei que está super legal, mas a gente tem um pouquinho sobre as dicas também. Primeiro, agradecer a participação de você, Sérgio, do Eli, foi super legal. Realmente, a gente só está trazendo os convidados com a maior expertise de todo o mercado. Eu acho que é bacana comentar agora nesse finalzinho, um pouquinho sobre, até a pergunta do Marcelo, que falou sobre 2021. Então, o que os participantes, o que vocês dariam de dica para os participantes que eles deveriam pensar nesse momento, nas projeções que eles estão colocando nos projetos, pensando no ano de 2021 também, ir para frente? Tá, eu vou fazer um comentário rápido sobre número. Assim, a gente trabalha com a perspectiva de que 2021, se for bom, é um mercado 5% abaixo de 2019. Tá? Assim, só cravando assim, ideia de grandeza. Mas eu queria pegar essa última fala, fazer um comentário que isso é tanto para o empresário que está assistindo e muito para o pessoal do projeto que está aqui. A gente nunca teve, com tantas coisas complexas acontecendo, a gente nunca teve uma pré-condição e quase que uma obrigação tão grande de pensar fora da caixa. Assim, o brasileiro, por exemplo, tem muita dificuldade para atuar de uma forma colaborativa. Hoje em dia, com tudo isso que a gente falou, se a gente não for colaborativo, uma parte enorme das soluções são difíceis de se alcançar. Se a gente não pensar que as empresas podem estar mais integradas, que fusões podem acontecer, que compartilhamento de recursos, que soluções compartilhadas podem acontecer, e que o impacto da tecnologia, essa transformação digital de 2 anos em 2 meses, que tudo isso, se a gente esquecer isso tudo, não considerar coisas desse tipo nas soluções, muitas empresas que ainda estão sobrevivendo não sobreviverão. Então, eu acho que tem um apelo, de alguma forma, aqui, para a gente realmente pensar de uma forma um pouco diferente, ou se exigir pensar alternativas e soluções que numa situação normal a gente não consideraria. Eu acho que falando até para o pessoal do projeto, eu acho que essa é uma mensagem para mim particularmente importante na produção de ideia, de projeto ou de soluções para esse mercado. Eu compartilho da visão do Sérgio. Acho que a grande provocação para a turma que está trabalhando aí essas possibilidades ou oportunidades de ideias para o setor é realmente se desafiar em pensar, principalmente, aí você um pouco mais incisivo, em como você poderia ajudar o operador a ser um operador mais eficiente, né, e mais integrado à cadeia. Porque o desafio que esse operador vai ter nos próximos meses... Então, eu só quero concluir dizendo que tem uma provocação aí para esse time de projetos e de actions aí para esses Sankatum, de que realmente acho que o desafio vai ser como é que o operador consegue operar o seu estabelecimento dentro desse novo cenário de uma forma mais leve, mais inteligente, mais eficiente, com mais tecnologia, com processos mais integrados, de forma colaborativa, pensando um pouco fora da caixa em modelos, né, que facilitem, simplifiquem a operação, porque é isso que vai, de alguma forma, garantir a sobrevivência deste operador, especialmente nesse período de transição que a gente comentou aqui, onde a realidade é essa que foi dita, ou seja, é um consumidor mais arredio, é uma incapacidade de maximizar a sua venda em função de todos os protocolos. Enfim, isso vai trazer efetivamente uma forma nova de você gerir o estabelecimento, quer seja com menus mais inteligentes, um mix de cardápio mais inteligente, mais enxuto, né? Operações trabalhando com produtos mais pré-elaborados para você tirar muito do trabalho do back da operação. Então, as parcerias com a indústria, com treinamentos e capacitação que a indústria e os distribuidores podem trazer
os operadores. Enfim, tem um universo aí de ferramentas que tem que ser pensadas em formatos, no seu jeito de implementar, que vão ser fundamentais para apoiar o setor nos próximos meses.